Plural. Olá, leitores e leitoras do plural.jor.br. Esse é o episódio de estreia do Plural Explica. E o nosso tema de hoje é o vazamento de mensagens do Telegram de membros da Força Tarefa da Lava Jato e do ex-juiz e ministro da Justiça Sérgio Moro. Vamos explicar como as mensagens e aplicativos de mensagens podem ser obtidas e por que a decisão de publicá-las é jornalística. Nesse domingo, o site Intercept publicou a primeira parte de uma série de reportagens baseadas em mensagens obtidas do aplicativo Telegram, de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Em editorial, o Intercept explicou que as mensagens foram enviadas à redação por uma fonte anônima e que englobam 2 anos de comunicações. Também informaram que há mais mensagens, áudios, vídeos e documentos que serão alvo de novas reportagens. Mas como as mensagens do Telegram podem ser obtidas? O aplicativo não é seguro e criptografado? E mais, como se tratam de mensagens privadas, seria legal o Intercept publicá-las? Em nota, a Força Tarefa diz que o caso é um ataque à Operação Lava Jato e à segurança dos procuradores, seus familiares e amigos. Teria o Intercept sido irresponsável? O que eles publicaram é jornalismo ou é crime? Vamos começar com o Telegram. Visto como um aplicativo seguro, ele é geralmente indicado como alternativa ao WhatsApp. No entanto, tanto um quanto o outro utilizam como segurança a criptografia das conversas ponta a ponta. Ou seja, quando eu escrevo algo no Telegram ou no WhatsApp, essa mensagem é criptografada no meu telefone e descriptografada ao chegar ao destinatário. Apenas eu e o destinatário temos essa chave de criptografia, o que quer dizer que se alguém interceptar a mensagem no caminho, não poderá acessá-la. Pois bem, isso protege o usuário de sistemas que vigiam o envio de pacotes pela internet. Pacote é como a gente chama grupos de dados que transitam pela rede. Como a rede é descentralizada e pública, esses pacotes podem ser interceptados. Por exemplo, se você está num café usando a internet pública, alguém pode estar monitorando o que você está enviando e recebendo do seu computador. Mas como a mensagem do Telegram é criptografada na hora de sair do seu celular, ele não vai conseguir ver o que tem nessa mensagem. Mas então, como conseguiram as mensagens? Bem, dadas as informações disponíveis, e aqui a gente está fazendo uma elucubração em cima das informações que temos, o mais provável é que o aparelho celular de alguém tenha sido clonado. Explico. O processo de criptografia é feito no aparelho, portanto, quem tem acesso a ele consegue ter acesso às mensagens sem essa proteção. As mensagens disponibilizadas até agora pelo Intercept apontam para uma hipótese, a de que o alvo da clonagem tenha sido o procurador Deltan Dallagnol, uma vez que ele é o ponto comum entre todas as mensagens publicadas. Tanto o Telegram quanto o WhatsApp, bem como outros aplicativos de celular e até mesmo sistemas operacionais como o da Apple e o Android, utilizam a identidade do aparelho como parte da verificação de identidade do usuário. Traduzindo, quem clonou o aparelho também consegue ter acesso a outros dados de outros aplicativos, inclusive de sistemas de backup na nuvem, como é o caso do Google Drive e do iCloud da Apple. E como é que se clona um celular? O jeito mais simples é por engenharia social. A pessoa se comunica com alguém que acredita ser uma conhecida dela e que manda um link ou um pedido para que o usuário informe o código de verificação enviado por SMS por esses aplicativos. No caso da invasão do Comitê Democrata na eleição de 2016, a porta de entrada foi justamente um link malicioso enviado por e-mail pedindo para que figuras importantes dentro do partido criassem uma nova senha para o Gmail. E aí eles conseguiram invadir o Gmail e a partir daí invadiram todo o sistema. Não é difícil imaginar que a fonte do Intercept ou a fonte do Intercept, uma vez que a gente não sabe que se necessariamente essa fonte é quem conseguiu as informações, seja alguém extremamente qualificado que fez uma clonagem bastante sofisticada. É só lembrar que o Intercept é coordenado pelo Glenn Greenwald, que é o mesmo jornalista responsável pelo vazamento das informações do Snowden, que é aquele cara que revelou problemas de segurança na NSA, que é a agência de informações dos Estados Unidos.
Dito isso, é importante que se note que nem Sérgio Moro, nem os integrantes da Força Tarefa negaram a veracidade das mensagens. Pelo contrário, eles denunciaram a ação do suposto hacker que obteve essas informações, e disseram que isso coloca eles em risco. De fato, o acesso a essas informações de qualquer pessoa coloca a pessoa e os seus familiares em risco. Mas esse risco foi assumido pelos procuradores e pelo juiz ao utilizar esses sistemas para trocar informações sensíveis, né? É importante que a gente diga aqui que quem está lidando com informação sensível tem que obrigatoriamente utilizar sistemas de fato seguros para trocar essas informações sensíveis, né? Então, se de repente, por exemplo, quando o presidente da República usa o WhatsApp para trocar informações importantes e sensíveis da República, ele está colocando em risco a segurança do país porque ele está usando um sistema sujeito a esse tipo de invasão. Mas hackear um celular é ilegal? É ilegal. As trocas de mensagens em aplicativos são protegidas por sigilo de correspondência, né, sob a Constituição brasileira. Quem obteve e vazou essas informações certamente está sujeito a responder criminalmente por isso. E o Intercept? O Intercept cometeu alguma ilegalidade? Não. O Intercept não cometeu nenhuma irregularidade, aparentemente, porque não parece que os jornalistas do site estiveram envolvidos no processo de hacker. Eles receberam essas informações. Como assim? Explico. O jornalismo é regido pelo interesse público. De fato, o jornalista não pode cometer ilegalidades para obter essas informações, quer dizer, ele não poderia ter hackeado de fato o celular. Mas uma vez que ele recebeu essas informações, ele tem que fazer uma série de análises para saber se ele pode publicar ou não. Vou elencar 3. Ele vai, primeiro, determinar se há interesse público no material. Segundo, checar se as informações obtidas e confirmar sua veracidade, na medida do possível. E 3, publicar o material com a retirada eventual de informações que não sejam de interesse público ou coloquem em risco a vida de alguém. Por exemplo, ele vai publicar uma determinada mensagem e ele tira um endereço, um número de telefone ou uma informação sensível que não prejudica o entendimento da mensagem, mas que poderia colocar alguém em risco. No caso das mensagens publicadas pelo Intercept, há interesse público? Sim. A relação dos procuradores com o então juiz Sérgio Moro é um desrespeito às regras do judiciário brasileiro e uma demonstração de que o processo foi viciado. Em português claro, o juiz precisa julgar dando igual oportunidade para a acusação, no caso os procuradores, e a defesa. Quando ele se envolve na investigação, essa equidade de tratamento é rompida, e isso é base para que a defesa acuse o juiz de estar impedido de atuar naquele caso. Se Moro tinha um interesse investido na condenação e prisão de Lula, ele não podia ter atuado no julgamento das ações contra o ex-presidente. E isso não vale só para o Lula, vale para todas as pessoas condenadas dentro dos processos da Operação Lava Jato. O Intercept aponta em diversos momentos das reportagens ter checado e confirmado informações que estavam no material entregue a eles, inclusive a identidade das pessoas envolvidas nas conversas. E por fim, até o momento, não há nada publicado que coloque em risco a vida de alguém, a não ser dos próprios jornalistas envolvidos na reportagem. Mas quando houve o vazamento das ligações da Dilma para o Lula, a esquerda não reclamou que era ilegal? Por que agora pode? São situações completamente diferentes. O Lula teve o telefone grampeado com autorização judicial em 2016. As conversas, inclusive uma com a então presidente Dilma, indicavam que o presidente tomaria posse como chefe da Casa Civil e se tornaram públicas depois que o juiz Sérgio Moro retirou o sigilo do material. Nesse caso, não foi um vazamento, mas uma gravação autorizada pela Justiça que foi tornada pública com o aval da Justiça. Na época, a defesa do Lula questionou a validade legal da retirada desse sigilo, naquele momento, porque a retirada do sigilo aconteceu logo em seguida, antes de fato, posse do Lula como chefe da Casa Civil. Isso acabou criando toda uma reação àquela conversa de Lula com Dilma.
Nas reportagens do Intercept desse domingo, as mensagens do Moro sugerem que ele fez um cálculo político ao liberar as gravações, ou seja, a decisão que deveria ter sido técnica, ou seja, ao olhar da lei, era legal ou ilegal divulgar aquelas informações. Ela não foi técnica, foi política. A divulgação das gravações de Lula foram parte importante do processo que culminou com o impeachment do então presidente Dilma Rousseff. Mas jornalista pode vazar e juiz não pode autorizar? Bem, a função do jornalista é muito diferente da função do juiz. A função do jornalista é informar. Muito embora o conteúdo jornalístico possa embasar a condenação pública de alguém e possa ter consequências, até na justiça, o jornalismo em si não tem poder de polícia nem de juiz. Historicamente, o Brasil já viu reportagens resultarem em impeachment, como é o caso da Dilma, do Fernando Collor de Mello. Mas também é caso em que a cobertura intensa da imprensa não afetou o resultado. Por exemplo, o caso do ex-deputado estadual Fernando Ribascali, que causou a morte de 2 jovens ao dirigir em alta velocidade e embriagado, e que apesar da imprensa e da comoção social em torno do caso, inclusive com a eleição da mãe de uma das vítimas para o Congresso Nacional, a deputada federal Cristiane Yared, não vai passar um dia sequer na cadeia. Agora, um juiz tem que zelar pela qualidade técnica das decisões que profere e do processo, uma vez que elas serão colocadas à prova em outras cortes e, mais importante, tem consequências. Sem Moro, a pressão para o impeachment da Dilma talvez não fosse suficiente para retirá-la do cargo. Mas, mais importante que isso, Moro, ao condenar Lula, retirou do ex-presidente a chance de concorrer à presidência da República em 2018. O Lula era apontado como vencedor da eleição em todas as pesquisas feitas em intenção de voto antes do pleito de 2018. Com a saída dele, ele entregou o cargo virtualmente a Jair Bolsonaro, que por fim deu a Moro o cargo de ministro da Justiça e prometeu a ele, como ele disse em entrevista, uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Nesse domingo, o Intercept revelou que havia algum interesse de Moro e dos procuradores em prender, condenar e prender Lula. Qual é a dimensão desse interesse é algo que as próximas reportagens podem ou não podem revelar. Eu sou a jornalista Rosiane Corrêa de Freitas e esse é o Plural Explica, edição número 1, que fica por aqui. Se você quer entender algo, quer saber por que algo acontece, principalmente em relação à técnica jornalística, mande a sua dúvida para nós no e-mail falecom@plural.jor.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Plural.